Evangelho, terça-feira da 17ª semana do Tempo Comum, hoje, memória obrigatória de Santo Afonso Maria de Ligório, Bispo e Doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecarem e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 17ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santo Afonso Maria de Ligório, Bispo e Doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que iniciamos esse mês de agosto, com um tesouro que a Santa Igreja nos reserva pela intercessão ou através da intercessão de São Francisco de Assis, chamado o Perdão de Assis, que é concedido a partir do meio-dia do dia de hoje, 1º de agosto, e se estende até meia-noite do dia 2. Amanhã nós vamos contar um pouquinho a história do Perdão de Assis e do encontro entre São Francisco, Nosso Senhor e a Virgem Maria na igrejinha da Porciúncula, onde ele apresentou a súplica a Nosso Senhor e o Senhor lhe concedeu essa graça da misericórdia. Meus irmãos e minhas irmãs, não permitam que os ensinamentos equívocos levem o coração de vocês a se afastarem da grande beleza, do grande testemunho de São Francisco de Assis, que não está na sua conversa e no seu amor pelos bichinhos, mas está no seu grande compromisso penitencial de rezar pela salvação dos pecadores. É ali o testemunho principal de São Francisco de Assis, que durante a história tentou sempre ser cancelado através de um ensinamento que minimizava completamente a realidade penitente de São Francisco de Assis, para apresentá-lo como um pobrezinho que escolheu ser pobre para viver as circunstâncias da pobreza da vida, né? Quase como se gostasse dessas circunstâncias e viver em contato com a natureza. Então, o pobre que faz contato com a natureza. Essa perspectiva de São Francisco, exagerada sobre esses dois aspectos, ela é muito grave, porque nos retira exatamente o tesouro da devoção e o grande testemunho de amor de São Francisco, que por 200 dias do seu ano passava em solidão e recolhimento orante, fazendo jejum e penitência. Para quê, Padre Fábio? Para pedir ao Senhor misericórdia e perdão dos homens, de todos aqueles que não o amam. Chorando, preocupado com as dores do coração de Jesus, que ainda sofre pelos pecadores e que não descansa um único minuto, zelando e derramando graças ordinárias e extraordinárias a fim de que os homens abracem a sua misericórdia, a fim de que os homens não se percam, pois o Senhor ofereceu e derramou seu sangue para a salvação de todos. Mas nem todos querem a salvação que Deus ofereceu por eles. E preferem viver
os prazeres desse tempo, de uma vida com menos sofrimento, sem se preocuparem com o sofrimento eterno. E o Evangelho de hoje deixa isso muito claro. Existem aquelas que se tornam as sementes que o inimigo lança, que pertencem a ele. Quem está unido a Deus pertence a Deus. Quem não se une com Deus termina por pertencer a uma outra sacola. Assim como as boas sementes estão na sacola do semeador, que é Deus, as más sementes vão estar na sacola de um outro, que passa durante a noite e as lança. A comunhão com o Senhor nos qualifica como sementes pertencentes a Ele, sementes boas. A comunhão com o inimigo infernal, ou a descomunhão, vamos usar assim, né? Ou a ausência da comunhão com Deus, pronto, agora fica um português melhor, a ausência da comunhão com Deus vai nos qualificar como semente do inimigo. Isso porque nenhuma semente vai ficar fora da sacola. Se você não está com ele, está contra ele. Isso é um outro texto evangélico em que o Senhor fala, de maneira muito clara. E São Francisco de Assis tinha entendido muito bem isso. E quando acontece o encontro na Porciúncula, São Francisco está rezando intensamente a oração que está no coração de Jesus. Que não se perca nenhum dos pobres pecadores. Jesus tem de misericórdia. Que não se perca nenhum dos pobres pecadores, que o seu perdão alcance até os corações mais endurecidos e o transforme, Senhor, que os corações mais endurecidos se convertam. Era essa a oração, era essa a causa das lágrimas do coração de São Francisco, que separava 200 dias do seu ano para estar em recolhimento, em penitência, por essa súplica. Completamente diferente do São Francisco que pintaram para vocês, né? Pois é, esse é o verdadeiro Francisco. Que o Senhor tenha a alegria e o gosto, a satisfação de vir à sua presença. E por que o Senhor vem à sua presença de maneira tão clara? Porque o coração dos dois está de tal forma unido que não há nada mais que se esconda entre eles. E o Senhor se apresenta a São Francisco na presença de sua Santíssima Mãe e vai lhe conceder a graça, que é o perdão de Assis, esse grande dom que será confirmado por meio do Santo Padre. O Senhor assim deseja. Todos os dons em favor da conversão dos corações e da salvação das almas foi entregue pelas mãos da Igreja, e o perdão de Assis não foi diferente, como sempre. E aí a gente vê, mas isso foi algo pontual que ficou presente na história de São Francisco lá atrás, no 1200? Não. O que a Virgem Maria em Fátima? Nós estamos dando início à Jornada Mundial da Juventude que está acontecendo em Lisboa, na terra predileta do coração imaculado de Maria, que quis se revelar ao mundo com a nossa língua. Que grande honra, meus irmãos. Dom Fábio, Padre Fábio, mas foi, Dom Fábio, por causa do modo de falar aqui, né? Aqui os padres são chamados de Dom. Padre Fábio, mas se trata, falou em dialeto, né? Foi dialeto. Mas era o nosso dialeto. O dialeto da língua portuguesa. A Virgem Maria mandou o anjo e ensinou a oração que nos acompanha no rosário, na nossa língua. Que grande honra, meus irmãos. A gente não pode olhar com banalidade para isso, mas como um grande ato de amor. Oh, meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, especialmente as que mais precisarem da sua misericórdia. E nós acrescentamos essa conclusão, ainda a misericórdia de Deus. E dessa forma ele educou as crianças a suplicarem. A mesma súplica do coração de Francisco, a mesma súplica que está no coração do Senhor, a urgência para que os homens se confiem à sua misericórdia, entreguem os seus pecados e supliquem um perdão de Deus. Não é sem razão
que a gente vai encontrar na Basílica de Assis, na parte inferior, uma pintura tão bonita e delicada, onde está São João de um lado, João Evangelista, e do outro lado São Francisco. E aí, ao meio tem Nossa Senhora com o menino Jesus nos braços. E o menino Jesus bota as mãozinhas como se fosse falar um segredo no ouvido de Nossa Senhora. É uma pergunta que ele está fazendo para ela. E a pergunta é essa: Mãe, qual dos dois me amou mais? E Nossa Senhora tem a mão virada com um polegar para o lado. Uma mão ela segura o menino, com a outra mão ela tem a mão virada com o polegar para o lado na direção de São Francisco de Assis. Aí a gente pode falar, mas essa foi uma pintura em causa própria, né? Afinal está sendo dentro da Basílica, dedicada a São Francisco. Então foi para levantar o moral da ordem, para marcar a excelência da figura de São Francisco. Mas ali, meus irmãos, nessa que nós poderemos dizer que sim, é uma brincadeira de amor, mas a gente está brincando com as coisas do céu. Como é bom brincar com as coisas do céu. Não brincar no sentido do deboche, no sentido vulgar da expressão. Como é bom falar das coisas de Deus, conversar sobre elas, ao ponto de alcançar essa percepção. Com muita delicadeza, Nossa Senhora aponta para São Francisco, não dizendo que o amor do outro não foi um amor grande. Até porque, não se esqueçam, na Sagrada Escritura, a Virgem Maria entrega aos cuidados de João. O toma como um filho e ele a toma como mãe. Quando na pintura, naquele afresco, Nossa Senhora aponta para São Francisco, está recordando a nós de amarmos a Jesus crucificado. De por uma inteira vida estarmos unidos a Jesus crucificado. Ele morreu pela nossa salvação. Ele nos amou para que pudéssemos amá-lo por toda a eternidade. A nossa vida é um canto de gratidão por um amor tão grande. E aí a gente vai falar, poxa, e onde entra o nosso santo de hoje, Santo Afonso, que o Senhor fala tanto, que o Senhor lê tantos textos de Santo Afonso para a gente nas meditações, e vamos ler mais um hoje. Esse grande bispo e doutor da igreja nos escreve uma verdade de amor no seu tratado sobre a prática do amor a Jesus. Estamos no 17º século e é de uma beleza única. Está na liturgia das horas de hoje. Ler as páginas desse livro marcou muito a minha vida sacerdotal no ano de 2017, enquanto me preparava para fazer a consagração pelo método de São Luís Grão de Montfort, a Virgem Santíssima. Aquele ano do centenário de Fátima foi um ano em que o Senhor transformou definitivamente a minha vida. Posso dizer que foi a minha segunda conversão, como falam os jesuítas, aproveitando o tema de Santo Inácio. E um dos textos que me acompanhou foi esse de Santo Afonso e os seus escritos pastorais, que aqui em italiano foi compilado em livrinhos que unem às vezes os 2, 3 escritos que eram destinados à formação do povo de Deus. E como ele me ensinou a amar Nossa Senhora e amar Nosso Senhor, sobretudo a partir do seu sacrifício na cruz. E esse é um dos textos onde ele vai falar isso para a gente. Escreve assim Santo Afonso, e escreve 5 séculos depois de São Francisco. Toda santidade e perfeição consiste no amor a Jesus Cristo, nosso Deus, nosso sumo bem e nosso Redentor. E nós temos ele com esse título na nossa cidade do Rio de Janeiro, não é mesmo? Cada vez que penso nisso, é de uma alegria tão grande, porque na história da escolha da estátua do Cristo Redentor, a estátua que venceu foi essa que nós temos hoje, que se chama Cristo Redentor.
e não venceu sem que fosse desejado que estivesse no seu peito o Sagrado Coração, que se abriu sobre a cruz para a nossa salvação. A gente fala de Jesus com os braços abertos no alto da nossa cidade, abraçar o Rio de Janeiro, abraçar o mundo inteiro, todo o Brasil. Mas sobre a nossa cidade está o Cristo de braços abertos e de coração transpassado por nós. É o nosso Redentor, não porque abre os braços, mas porque abrindo os braços sobre a cruz deixou-se transpassar pela lança e entregou sua vida. É o nosso Senhor com um coração ferido de amor por nós. Como não olhar para esse Senhor que se deixa ferir de amor e não amá-lo? Como não ver o seu grande testemunho de amor por nós e não confiarmos nele? E como, unindo-nos a ele intimamente, não sentir o desejo de ter o nosso coração também transpassado de amor e de assim nos oferecermos por nossos irmãos e irmãs, todos aqueles que são infinitamente amados por eles, por ele. Que grande consolação e gesto de amor poderemos oferecer a nosso bom Jesus se não amar todos aqueles que ele ama? Não é mesmo? O Senhor nos deu a graça de nascer, crescer ou viver nessa cidade do Rio de Janeiro sob um símbolo único, que não se encontra no alto do monte, apenas a imagem dele está ali. Mas esse Senhor de braços abertos e coração transpassado nos espera em todos os sacrários da nossa cidade e do mundo inteiro. E a cada celebração da Santa Missa se faz outra vez transpassado de amor por nós e nos permite de nos aproximarmos e de nos unirmos a Ele. Entendem que grande beleza? Continua Santo Afonso. É a caridade que une e conserva todas as virtudes que tornam um homem perfeito. Será que Deus não merece todo o nosso amor? Eu vos pergunto. Ele nos amou desde toda a eternidade. Lembra-te, ó homem, assim nos fala a Sagrada Escritura, que fui eu o primeiro a te amar. Tu ainda não estavas no mundo. O mundo nem mesmo existia. E eu já te amava. Desde que sou Deus, eu te amo. E nunca deixarei de te amar. Deus, sabendo que o homem se deixa cativar com os benefícios, quis atraí-lo para o seu amor por meio de seus dons. Eis porque disse: quero atrair os homens ao meu amor com os mesmos laços com que eles se deixam prender, isto é, com os laços do amor. Tais, precisamente, têm sido todos os dons feitos por Deus ao homem. Deu-lhe uma alma dotada à sua imagem de memória, inteligência e vontade. Deu-lhe um corpo provido de sentidos. Para ele criou também o céu e a terra com toda a multidão de seres. Por amor do homem, criou tudo isso, para que todas as criaturas servissem ao homem e o homem, em agradecimento por todos e tão grandes benefícios, enfim o amasse. Mas Deus, sabe, Deus não se contentou em dar-nos tão belas criaturas. Para conquistar todo o nosso amor, foi ao ponto de dar-se a si mesmo totalmente por nós e a nós. O Pai Eterno chegou ao extremo de nos dar seu único Filho, vendo-nos a todos mortos pelo pecado e privados de sua graça, que fez ele então, movido pelo imenso amor, ou melhor, como diz o apóstolo, pelo seu demasiado amor, enviou-nos seu amado Filho para nos justificar e nos restituir a vida que havíamos perdido pelo pecado. Ao dar-nos o Filho, a quem não poupou, para nos poupar, deu-nos com ele todos os bens sem fazer exceção a nenhum.
a graça, a caridade e o paraíso. E por que todos esses dons são certamente menores do que seu Filho? Deus, que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com Ele, para que nós não nos perdêssemos e com Ele estejamos agora e por toda a eternidade? Você é essa semente. Que bom que Santo Afonso não deixou a gente esquecer de que sacola nós viemos, a qual sacola nós pertencemos. Que bom que São Francisco de Assis, pela sua inteira vida, pediu que nenhum homem se esquecesse do amor de Deus e suplicou ardentemente que o amor de Deus não se extinguisse por nós. Que bom que ele se levantou e se lançou, escolheu lançar a sua vida aos pés do Senhor para pedir perdão por nós, quando nós ainda não havíamos pedido perdão. Que bom que ele seguiu Jesus tão de perto, tão de perto, tão de perto, ao ponto do Senhor conceder a graça de ver os estigmas de seu Filho crucificado sobre ele, aqueles mesmos que se escondem sobre cada um de nós desde o dia do nosso batismo. Que a nossa vida unidos a Cristo seja tão intensa e tão evidente que nada de Cristo fique escondido sobre a nossa vida. Deus concedeu a graça extraordinária dos sinais da paixão de Cristo serem visíveis de São Francisco, para que não restasse dúvidas de que ambos estavam unidos como sempre estiveram, desde o dia do batismo. E para que nós não nos esqueçamos que estamos unidos a Cristo, tal e qual São Francisco estava unido ao Senhor. Mas é preciso que empenhemos a nossa vida, como São Francisco empenhou, a fim de que, como disse São Paulo, Cristo seja tudo em nós e a nossa vida se torne a expressão no mundo, o testemunho no mundo da grandeza, do demasiado amor de Deus por seus filhos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, pela intercessão de Santo Afonso Maria de Ligório, pela intercessão de São Francisco de Assis, pela intercessão de toda a família franciscana, dos santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em uma de nossas imagens do dia de hoje, estamos mandando já as condições para poder receber a indulgência plenária por ocasião do perdão de Assis. Então, com essa imagem, vocês podem não apenas divulgar, mas também podem acompanhar e fazer a preparação espiritual para receber esse tesouro da excelência extraordinária dos dons que o Senhor confiou à Igreja para serem distribuídos por nós, pela nossa santificação. Deus abençoe a todos.